8h13 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você confere com a gente. Este programa daqui a pouco vai estar editado em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Falava do tempo nublado pela manhã, olha aí, tempo agora com céu claro, pelo menos mais claro um pouco, mas com o sol predominando. Há previsão para hoje de 31 de máxima, 24 de mínima. E agora faz 27 graus aqui no centro da cidade. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com as 8h14 hoje, tendo o prazer de receber aqui neste programa o delegado de Polícia Civil, titular da 146DP, Dr. Ronaldo Cavalcante. Falamos aqui sobre muitos temas, muitos assuntos importantes nesse primeiro bloco e a gente volta para seguir com a nossa conversa, falando ainda sobre essa crescente criminalidade que preocupa toda a população, preocupa naturalmente as autoridades também, e é uma violência que cresce em Campos e região. E o delegado estava me explicando aqui que São João da Barra tem delegacia, São Francisco tem delegacia, mas até quinta, de segunda a quinta, de sexta, sábado e domingo, alternado o plantão entre 146, que é de Guarulhos, e 134, que é aqui da margem direita do Paraíba. Quer dizer, a turma lá que fica na delegacia lá, fica na boa, né? Chega sexta-feira, sábado e domingo, que o pau quebra, digo, vai pra praia, deixa aí, entrega aí pro doutor Ronaldo, vamos pra praia. Eu não sei, eu tô brincando, mas quer dizer, quando acontece um crime fim de semana e o plantão, por exemplo, é do senhor, lá da 146DP, todo aquele processo, todo aquele desenrolar daquele processo fica por conta da 146 ou só depois do plantão o senhor já passa para eles, para a gente entender como é que é essa... Porque, na verdade, são os três santos, né? São Fidélis, São João da Barra e São Francisco. Isso. Então, o final de semana, a partir de 8 horas de sexta-feira até 8 horas de segunda, fica a cargo do plantão diário, que é alternado entre, como você falou, 134 e 146. A gente denomina isso de central de flagrantes. Então, somente situações, em princípio, situações de flagrante delito, que pessoas vão ficar presos ou não, a critério da autoridade que estiver de plantão, que correm pela delegacia respectiva, por a delegacia que tá baseado o plantão diário. Encerrou o flagrante, remeteu à justiça, remeteu o preso ao sistema prisional, o procedimento é transferido para a delegacia de origem, onde os fatos se deram. Mas assim, 99% das vezes o procedimento acaba aí porque ele não retorna mais para a delegacia. Quando é comunicado ao juízo, o Ministério Público oferece a denúncia, vira processo e dali segue. Algumas situações mais inusitadas podem acontecer no final de semana. Eu faço assim, eu costumo fazer. Doutora Carla, titular da 134, excelente colega também. A cidade está de parabéns. Doutora Carla, inclusive, me apoiou ontem na operação, né? Mandou uma equipe lá para ajudar a gente, excelente. Essa operação ontem lá em Guarulhos. Eu e ela costumamos não só remeter situações de flagrante, mas também
Se aparecer uma situação de homicídio que tem autoria e o mesmo se evadiu, a gente qualifica o suspeito, já representa no plantão um pedido de prisão cautelar, e às vezes no final do plantão a gente já está com o indivíduo, mesmo não estando preso em flagrante, mas já está com a ordem de prisão em seu desfavor. Isso aí não é algo corriqueiro, assim, não é corriqueiro, mas pode acontecer. Legal. Sobre só voltando aqui para a gente entender melhor e fechar esse tema e pular para outros. Essas características desses crimes aqui da nossa região. Tem uma cidade que me preocupa muito, me parece que é diferente. Isso é impressão de informação que eu tenho de notícias que a gente vai passando. São João da Barra tem a violência dela por tráfico e essa coisa. Mas São Francisco, de um tempo para cá, rapaz, piorou muito. Conversei com a prefeita, a Yara Cintia, agora recentemente, falei, prefeita, vai ter assim, a possibilidade de chamar as polícias? Eu particularmente, assim, como não sou especialista, eu tenho a impressão de que a união faz a força. Sou daquele, né? E vocês juntos, e nós vamos falar sobre isso, Polícia Militar, Polícia Federal, todo mundo junto. Mas, assim, eu tenho a impressão que ela falou que ia proceder com pudesse para poder, inclusive, colocar a guarda também. Enfim. Mas São Francisco tem uma característica, assim, de maior violência. Teve uma menina que postou, não sei se você chegou a ver esse crime, foi agora recente, tem uns 15 dias. Ela chegou a fazer até umas postagens, tô aqui, quiser me matar, vem e tal. E o marido dela, me parece que também foi assassinado, também naquele mesmo lugar, um tempo atrás. Assim, e aí as pessoas falam, Cláudio, está muito relacionado, a própria prefeita chegou a falar que o problema de São Francisco não é com a comunidade, aqueles crimes de interior, de fazenda, propriedade e tal, que tem que existir. Não, é agora de facções que estão brigando. São Francisco está realmente, nessa impressão minha, mais violento? Então, o meu colega que está lá, o Dr. Rodolfo, excelente colega também, muito competente, é da minha turma, né? Do meu concurso. Meu amigo, muito competente. Ele pode falar com mais propriedade do que eu. Eu vou falar com base na experiência que eu tenho de plantão diário de final de semana, né? De sexta até segunda. Você já ficou na 134. Isso. Não, mas mesmo na 128 eu tirava plantão aqui no final de semana. Porque é um extra, né? A Polícia Civil paga um extra para você tirar o plantão no final de semana. E eu tiro às vezes aqui. Então, do meu período que eu tive na 134 e desses plantões que eu tenho tirado aqui ocasionalmente, a minha experiência em São Francisco é que, proporcionalmente, a população é muito mais violenta do que Guarulhos. Eu não sei se é a proximidade, se o fato de os criminosos, quando fogem daqui, ou por perseguição dentro da própria facção, ou com medo de ser preso, ou porque tem mandado contra si, o itinerário deles é de Guarulhos para São Francisco. E aí eles levam essas demandas, essas disputas, essas rixas daqui para lá. Só que por ser menor, é muito mais sentida essa escalada da violência. Então, eu não explicava com essas palavras aí técnicas exato para quem conhece, mas eu entendia de que é muito complicado, muito grave. E aí é uma questão de união, enfim, é o que você falou. E de fato eu concordo, nós temos as ações efetivas aí da polícia aqui na região. Seus colegas são realmente, acho que essa leva nova de delegado aí também, né? Muito, muito bom. O Pedro Emílio aqui, que a gente tem contato direto com ele também, foi para Macaé, quer dizer, é uma questão de... Porque, o que a gente quer? E aí a pergunta do milhão, delegado, como é que faz? Por que a gente não acaba com essa violência? Pois é. Tem como, assim, porque... Desculpa te interromper. Eu me lembro que na década de 80, você é novo, você não vai lembrar dessa época, não. Nova York tinha uma violência, meu Deus do céu. Mas a gente estuda sobre isso. Você estuda, você vai ter... Eu lembrava assim, de boa. Jornal Nacional, começava violência em Nova York, mata mais tanto. Violência, todo dia você pode pesquisar que você vai encontrar aí muita coisa.
E aí foi feito acho que um prefeito, Giuliani, Rudolph Giuliani. não é isso? Conseguiu, com várias ações, acabar com aquela violência. Acabou. Não tem hoje... Acabar com violência, eu acho que teria que acabar com o mundo, né? Mas aí você... Mas números que são, né, suportáveis. E hoje, duas perguntas. Tem como a gente conseguir reverter essa situação, diminuir ao ponto de deixar a população mais tranquila? E a violência hoje em Campos, ela é uma violência segmentada? É só entre facções? Não tem a população envolvida nisso? Vamos lá, vamos por partes. Em relação a essa alusão que você fez aí aos anos 70, anos 80 de Nova York, eles adotaram lá na época, teve um estudo, né, da faculdade americana, me falha agora o nome da faculdade, mas eles criaram lá, uns sociólogos, um experimento chamado, que depois eles nominaram como Teoria da Janela Quebrada, The Brook of Windows, que foi um experimento para medir os índices de violência nas localidades. Então, basicamente, o que era isso? Eles colocaram um veículo, acho que no Bronx, que era algo violento, né? E não lembro qual foi o outro, se era no Brooklyn, me falha agora a memória. Um era de alto padrão, né, socialmente, e o outro era de pessoas humildes, carentes. E depois de uma semana eles foram lá, o mesmo veículo. O do Bronx estava totalmente depenado e o do Brooklyn estava perfeito. Então, qual é a primeira premissa? Onde tem pobreza, tem violência, tem criminalidade. Só que aí eles não ficaram satisfeitos e criaram uma segunda fase nesse experimento. Eles deixaram o carro íntegro no Bronx, fatalmente iria acontecer a mesma coisa, né? E no Brooklyn, onde ele tinha ficado ileso, eles quebraram a janela do veículo. Foram lá e deixaram o vidro estilhaçado. No mesmo período que tinha ficado intacto anterior, quando eles voltaram, o carro estava exatamente igual ao Bronx. Ou seja, a conclusão que se chegou é que não é onde socialmente as pessoas são menos favorecidas, mas sim que se tiver um pequeno delito, outros delitos se sucederão. Então ele criou a ideia do direito penal mais ativo, né? Direito penal do inimigo, uma questão mais de combater efetivamente a criminalidade. Você combate pequenos delitos para que não sobrevenham delitos maiores a partir daquilo ali, porque é uma reação em cadeia. As pessoas vão percebendo a questão da impunidade, que infelizmente é o cenário do Brasil hoje como um todo, não só de Campos, não só do Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo. Você tem a sensação de que você pratica um pequeno delito e você não é punido. Isso meio que motiva as pessoas a continuarem praticando. Incentiva, digamos assim. Então, respondendo a tua pergunta, mas primeiro voltando lá no caso de Nova York, Rudolph Giuliani adotou essa política. Ele percebeu isso, endureceu, as polícias efetivamente funcionavam, ele deu respaldo jurídico, político, financeiro, e a área lá o nome é Dedeus, né? Acho que eram 12 avenidas que eram cheias de traficante, corrupção policial, a área da pornografia, enfim, estava destruída lá o centro de Nova York. Hoje, depois dessa limpeza que foi feita, com essas políticas públicas de tolerância zero, de endurecimento dos órgãos policiais, de um fechamento, inclusive, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário lá, hoje o metro quadrado mais valorizado no mundo é o centro de Nova York. Então não existe um local que o Estado não possa restabelecer. Só tem que ter vontade política. Então, assim, como você fala para mim, como é que acaba com a criminalidade, por exemplo, em Guarulhos? Né? Assim, eu não tenho a fórmula secreta, mas a gente tem esse experimento lá que deu certo. Só que pelas próprias características do Estado brasileiro, que é diferente do Estado americano, como um todo, lá eles têm muito mais autonomia.
Os estados em si, cada um tem sua própria Constituição, tem seu próprio Código Penal, seu próprio Código de Processo Penal. Os municípios também têm uma relativa autonomia em relação aos próprios estados e em relação à União. No Brasil, não. Tem uma centralização normativa que parte tanto do Poder Judiciário, através de súmulas e decisões com efeito erga omnes vinculantes editados pelo Supremo Tribunal Federal, como também a questão normativa, que os estados não podem normatizar processo, não podem legislar sobre processo, direito civil, direito penal, enfim, salvo se tiver autorização do Congresso através de lei complementar. Então, isso meio que engessa. Então, você tem uma realidade de Brasília, de um ministro que está dentro do seu gabinete, no conforto do seu gabinete, ditando norma de como a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai entrar dentro do Jacaré, que é uma realidade totalmente diferente. Você vê, o estado do Amazonas tem uma característica, tem um tipo de criminalidade, Brasília tem outra, e o Rio de Janeiro tem outra. Eu tive a oportunidade de visitar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, é outro país. Então, assim, não tem como um Código Penal nosso X funcionar para aquela realidade. Sabe? Esses pensamentos de garantistas ao extremo, quase abolicionistas, eles são perfeitos para esse tipo de país. Aquele lá que eles idealizam. Mas o país real do Rio de Janeiro, de São Paulo, de alguns locais da Bahia, de Minas, é outro. De alguns rincões do Nordeste. Então, o Estado tem que chegar perto da realidade. Os políticos, os nossos juristas de plantão, né? A nossa imprensa, né? Eles têm que vivenciar que a realidade do Estado brasileiro não é aquilo que eles vendem lá. Como é que você pode chegar, por exemplo, eu entendo perfeitamente o avanço, né? A gente chama de efeito cliquê, o avanço da sociedade, ela está sempre para lá, ela nunca pode regredir, né? É até uma limitação constitucional de eventual reforma, eles chamam de princípio do não retrocesso social. Tipo, hoje você não pode dizer que o Brasil jamais terá pena de morte. Por quê? Porque o Brasil já chegou a um estágio tão evoluído da consciência humana que a pena de morte não pode ser instituída nunca mais, porque o Estado já se entende como não possível de adotar isso. A sociedade evolui nesse sentido. Eu entendo perfeitamente. Só que o que a população, a sociedade como um todo tem que entender é que nós hoje precisamos de ações coordenadas desses agentes que buscam a persecução penal, de tentar efetivamente resolver o problema da violência no Brasil. E não é através de edição de normas como essa aí, de regulamentar a atividade policial, não é através de indultos de Natal que pega uma galera que é perigosa e joga todo mundo na rua. Entendeu? Esse pensamento abolicionista, de extremo garantismo, ele não acrescenta nada para a nossa sociedade. A gente só vê o que tem aí de retorno é só violência, é só números de violência. Quem sai para saidinha não volta mais. Gera um problema em dobro para a polícia para conseguir pegar essa galera de volta. Então, assim, respondendo, eu acho que tem solução? Com certeza. Mas para isso teríamos que mudar a nossa forma de enfrentar o problema. Não é através dessas medidas que têm uma natureza manifestamente populista, e sim de enfrentamento real. O Estado presente, o Estado tem que estar presente com educação, com saúde. Não é chegar e fazer lá no Parque Aurora, né? Fazer lá uma creche e deixar para lá. Porque daqui a pouco o traficante vai transformar aquilo ali numa sucursal da boca dele. Vai guardar droga lá, coisa que a gente percebe que tem. Então, o Estado está presente. A criança sair para a escola e saber que tem alguma coisa para fazer ali, que vai ter acho que tem uma Vila Olímpica por ali também, né? Mas a questão é fazer, fiscalizar e acompanhar. E a gente sabe, eu não estou fazendo crítica a ninguém. Isso é uma realidade do Brasil como um todo. Eu estou falando de nível de Brasil, né? É que se o Estado está presente, se a população se sente à vontade, se as crianças conseguem ver que é muito melhor ele praticar um esporte do que ir vender droga na boca de fumo,
aí eu acho que é uma medida. É o Estado presente, né? O Estado mostrando os caminhos e dando os meios para que a população siga aquilo ali. Senão vai ficar... o trabalho da polícia hoje é enxugar gelo, né? A gente vai lá, prendemos o cabeça ontem, amanhã sai mais uns 5 doidos para assumir o posto dele. Então, assim, a medida que eu vejo na pergunta, a resposta de 1 milhão, é o Estado como um todo, através dos seus órgãos, né? Polícia, judiciário, o legislativo, a administração do executivo, chegar para perto desse povo aí, né? E tentar restabelecer essas áreas que já estão degradadas socialmente. Eu concordo com você sobre o que você diz assim do Estado presente. E aí tem aqui exemplos que a gente gosta muito de oferecer esse espaço do programa para alguns exemplos. O cara luta boxe. Veio aqui semana passada, ele tem um projeto dentro da boxe da favela, dentro da comunidade da Baleeira. E as crianças lá, que participam do projeto, que se dedicam de tal forma ao ponto de praticar o esporte sem até o material mínimo para proteção e vai para campeonato agora estadual. Ou seja, eles querem ter uma oportunidade, não querem ir para o tráfico, mas na outra ponta não tem oportunidade, você vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Vai ver sua mãe doente? Não é justificativa para ninguém fazer nada errado, mas é que não tem oportunidade para aquelas crianças. Como isso pode acontecer? É o que você falou com as ações da... E aí eu acredito muito nessa integração. Você vai para... Eu vi um policial, eu nem entendi. A polícia do Rio tem um negócio muito doido na cabeça da gente. A polícia do Rio tem uma máquina de solda. Policial cortando um trilho de trem, alguma coisa assim, que estava servindo como barricada ali da rua. Falei, como assim? Aí o cara falou, não, os equipamentos da nossa polícia aqui são diferenciados da polícia do sul do país. Que tem uma máquina de solda, um bico de solda daqui. Como assim, rapaz? Você vai saber fazer o seu... Rapaz, eu acho que aí é hora de você ver uma imagem dessa, mostrar às autoridades como um todo e falar que, ó, precisamos fazer alguma coisa. Isso aqui não está normal, como a gente falou aqui de Nova York. Mas uma coisa, sobre a criminalidade de Campos, especificamente, é possível a gente falar assim... claro, teve um caso aqui de um menino que... e ficou muito conhecido, a gente divulgou aqui. Ele foi assaltado durante a noite, estava de bicicleta na ciclovia, ele não reagiu, ele tentou fugir do assalto. O cara meteu bala nele, pegou na coluna e numa região que deixou ele... Eu lembro desse caso. Você lembra desse caso? É um caso isolado e essas outras mortes todas... A gente pode, então, caracterizar que essa violência de Campos ela está relacionada à briga de facções? Os homicídios em si, principalmente na área lá de Guarulhos, estão relacionados à facção criminosa, praticamente 100%. Mas isso também não zera totalmente a violência urbana, que é um fato social que é natural de um grande centro. Né? Isso é comum. Mesmo que não tivesse facção nenhuma, fatalmente um roubador iria praticar alguma incoerência como essa. E infelizmente existe um sociólogo, né? A gente aprende na faculdade de Direito logo nos primeiros períodos, que é o Émile Durkheim, no francês. Ele fala que o crime em si ele é um fato social normal dentro de uma sociedade. E aí ele menciona até mesmo aquele adágio da Bíblia, né? O crime, a primeira sociedade que se tem notícia, houve um fratricídio, né? Então isso é normal. Mas assim, a gente não quer, por isso que existe o Estado na figura das polícias para tentar coibir e punir efetivamente esse tipo de conduta. Mas assim, Campos como um todo, a gente sempre ouvia, né, que os crimes aqui, em sua maioria, eram relacionados a essa questão mais do interior, de briga de faca, foice, etc., quando tinha um homicídio, etc. E
Quando eu vim para cá, para a região, eu vi que a questão foi evoluindo ao longo dos anos, né? Principalmente com a chegada de outra facção. Aqui agora tem 3 facções criminosas, antigamente eram só 2. Era o ADA e o TCP, agora chegou o Comando Vermelho também. Então isso é algo que tem que ser vigiado, tem que ser estudado e apurado, porque vai chegar um dado momento que o Comando Vermelho vai entrar também nesse embate. Se é que já não existe alguma coisa, eu tô aqui há 10 dias, então ainda não apurei isso. Não sei se é do lado da 134, mas isso é uma realidade. Uma coisa positiva também que eu posso trazer para cá. Você falou em criminalidade, o crime daqui, eu tenho que falar. Não existe, assim, notícia de milícia. E milícia, para mim, de todos os crimes, para mim é o pior que tem. Assim, de todas as ondas, né, de criminalidade, para mim a milícia é o pior, porque ele se põe a par do Estado, né? Ele é um Estado parasita dentro do próprio Estado, compostos principalmente por agentes que são pagos pelo próprio Estado, com expertise e treinamento, e às vezes se utilizando de material do próprio Estado. Então, assim, a milícia é algo que não se tem notícia aqui, nem em Macaé, na verdade, como eu falei, em Macaé, Rio das Ostras, a gente não... Eu e o Pedro, a gente bateu muito lá para que esse tipo de criminalidade não se estabelecesse. Infelizmente, no nosso vizinho, Cabo Frio, já é uma realidade. Sério, já fui cumprir mandado em Unamá, que é um distrito de Cabo Frio. Sim, sim. E, enfim, o negócio lá é bem diferente. Fui criado em Cabo Frio, com férias em Cabo Frio, a minha infância toda. Sou apaixonado em Cabo Frio. Que é uma realidade. E de todos, assim, a facção criminosa, TCP, enfim, Comando Vermelho, ADA, eles têm a sua área de violência, sua área de atuação, mas fica distrita aquela localidade. E a violência é em decorrência da disputa pela hegemonia, enfim, pela questão do tráfico de drogas. A milícia não, a milícia ela se instala, ela é parasita e ela avança, né? A milícia, se deixar, ela vem pro centro da cidade, ela entra na... É meio sem limite, né? Eles não têm limite. Então tem obra, tem prédio da milícia no Rio. Postos de gasolina. Então o negócio é assim, surreal. Os caras exploram economicamente a criminalidade. Então é algo assim que eu sempre lutei. Quando eu vim para 134, eu vim por uma determinação do Dr. Geraldo Rangel, meu amigo, foi diretor de área aqui, excelente diretor. E uma dos nortes que ele me deu foi esse. Você e o Pedro têm a missão de evitar que esse tipo de crime se estabeleça aqui. E foi algo que a gente bateu bastante. Assim, historicamente, em Guarulhos eu nunca ouvi falar, mas aqui no centro de Campos chegou uma época que tinha uma rapaziada que estava querendo cobrar para normatizar, fiscalizar esse transporte alternativo. Então a gente começou a fazer flagrante, começou a bater nessa rapaziada e rapidinho foi desfeita aquela tentativa, né? Como diz o Brecht, né? O Brecht fala do fascismo, que a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu faço um paralelo com a milícia. É a mesma coisa. Ela se apresenta como uma forma alternativa à polícia em determinada comunidade. Daqui a pouco começa a apresentar serviços que a população gosta, digamos assim, mais fáceis, e depois eles dominam tudo, através de gás, TV clandestina, internet clandestina, a via, né? Transporte clandestino. Aliás, a milícia, quando surgiu, teve o apoio público de alguns políticos. Você lembra disso, né? Sim. Igual surgiu agora, pelo menos tentou surgir agora em Copacabana, uns caras de preto lá que estavam batendo nos bandidos. Uhum. Começa sempre assim. Aí a população gostou, que você vê o bandido lá levando bomba lá e fala, bom, vai expulsar o cara daqui, beleza. Vamos dar um apoio a esses caras de preto. Quem são esses caras de preto? Pois é, eles são os futuros milicianos, né, dali. Porque o poder, ele inebria, né? Ele vicia. Então a pessoa que começa a dar uma de salvador da pátria ali, de herói, daqui a pouco vai se aventurar em outras áreas. Diz que tem milícia lá na Alerj com força. Isso é fato. É fato, né? Não
muito complicado. Aí fica muito tenso e por isso a nossa baixa expectativa, esperança quase que zero de ver esse estado do Rio retomado aí numa ordem de paz. Eu acho que é possível. Agora, outra coisa também, a gente não programou para falar nisso, mas você falou aqui sobre as características da violência no país e por isso eu particularmente sou contra essa história de força nacional. Bicho, você concorda comigo? Cara, que força nacional? Você traz um coitado do cara que está lá no sul do país. E tem favela, tem violência, é completamente diferente. Aí vem cá para o Rio de Janeiro. Chega no Rio, cara, o cara fica completamente vendido do que é e o que não é. Na prática, você pode me falar isso melhor para... Sim. Então, Cláudio, o que acontece? O pessoal até brinca, né? Assim, não chama nem Força Nacional, chama Farsa Nacional. Porque o que acontece? Foi uma corporação criada pelo governo federal para dar uma fortalecida em alguns estados que estavam numa situação, digamos assim, de calamidade pública em relação à segurança. Só que isso pode funcionar muito bem sei lá, você está, por exemplo, lá no Acre, né, que a população pequena, a criminalidade é baixa, né, proporcionalmente e tal, e aí você chega com um aparato lá de, não sei, 300, 400 agentes novos, em tese todos treinados e tal, pode ser que tenha um efeito positivo. Mas quando você vem para a realidade do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, a coisa muda de figura. Vou dar um exemplo para você. Em 2016, ou foi assim, eu não vou ser leviano apontar o ano, mas eu vou apontar o fato. A Força Nacional ficou baseada, salvo engano, ali na altura da Brasil. Do Exército. Foi na base militar nossa lá. Exatamente. Então, agora esqueci o nome também. Quando eles não sei se é Jardim América, salvo engano, a localidade. E aí, quando eles não conseguiam sair, porque os traficantes deixaram os caras aquartelados. A PM manda lá 2, 4 gatos desse aí e força os traficantes a saírem da localidade para que a Força Nacional possa sair do quartel para proteger a população. Eles não tinham capacidade de se autoproteger. A PM teve que ir lá resgatá-los. Então, na verdade, o que eu percebo assim claramente é que se tem mais um viés político, né? De dizer, eu trouxe a Força Nacional para cá. Teve vários acidentes. Teve um rapaz lá de Roraima, o cara tinha formação em cursos, COT, sei lá. Enfim, o cara tinha vários cursos táticos. E entrou acho que foi na Vila do João, tomou um tiro e morreu. Porque assim, ele não conhece a geografia, não conhece a localidade. Rapaz, uma coisa assim, eu falo sem medo de errar. A melhor polícia do Brasil, talvez do mundo, seja a nossa, do Rio de Janeiro. Só que assim, a população ela não tem talvez esse reconhecimento. Porque a polícia do Rio de Janeiro entra em um local que nenhuma outra polícia do mundo entra. Eu vou dar um exemplo para você. Veio uma galera de Israel, acostumada a combater lá na faixa de Gaza, Palestina e tal. Guerra? Pois é, lá é guerra. Guerra, mesmo. Aí eles foram subir, salvo engano, foi o Alemão. Agora eu não lembro se foi o Alemão ou foi a Vila Cruzeiro. E aí eles foram para dar um apoio, para mostrar como é que eles fazem lá a progressão. Só que o que acontece? A Palestina, lá na faixa de Gaza, é tudo reto, tudo plano. Quando eles chegaram lá aqui no Rio, assim, e saindo de dentro de bueiro, o bandido dando tiro neles, os caras chegaram no meio da subida e falaram, vamos embora, não dá não, vocês são loucos, vocês são suicidas. E a polícia foi lá até o fim e dominou. Então, assim, os caras falaram, vocês são loucos, não dá. Eles se recolheram porque não tinham condições de combate ali. E no Rio, a polícia do Rio, ele não tem esse problema. Ele vai até o fim. E por isso que a gente vê, infelizmente, muita situação de morte de agentes públicos aí, né? Sim. De policiais. Nessa guerra, é uma guerra que a gente vê a olhos vistos, mas que não é reconhecida, né? Infelizmente. Você concorda com aquele filme Tropa de Elite? Assim, tem muita coisa... Do nada eu tirei essa pergunta aqui, mas... Tem muita coisa de realidade, mas assim, eu acho que também tem muita ficção.
com mais propriedade vai poder falar, porque assim, eles tratam basicamente da Polícia Militar, né? E ali, acho que os colegas da PEMED vão poder falar com mais propriedade. Mas tem muita ficção também, sempre tem. Para poder dar um gás, não tenha dúvida. Mas eu acho que aquela parte política não tem, não. Deixa eu falar. Bom, cara, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente sempre vai ficar com a sensação de que faltou falar tudo, até porque a hora passa muito rápido. Mas já para a gente começar a fechar o programa aqui, tem um outro problema também em Campos que você já comentou aqui sobre o Código Penal nosso. É muito velho, é de 1940. É. Tem algumas atualizações e tal, mas assim, ele precisava ter uma reformulação completa, geral, atualizar para esses crimes bárbaros que a gente tem hoje e outros crimes mais comuns, que, por exemplo, roubo de fio, furto de fio, né? Cara, por que acontece tanto e a polícia não faz nada? É o que eu mais ouço na rua. Quando a polícia não faz nada. Porque quando prende o meliante, o vagabundo, se você for na delegacia, você fica lá e o bandido sai primeiro. Tem isso também. No Rio eu vejo muito o caso de... eu acho que são transformadores que tem para poder compensar a perda de ganho das linhas, e aqueles transformadores têm ali muito cobre, muito cobre. E os caras vão direto naquela caixa, roubam aqueles transformadores nas linhas de trem e param a Zona Oeste quase que toda do Rio, quer dizer, para o Rio todo, se parar a Zona Oeste, alguns pontos da Zona Oeste. E aí eu fico imaginando, não dá para saber. E colocaram um chip já nesse transformador, descobriram onde vai. Ou seja, se a gente não pode cortar aqui, evitar, e aí é impossível mesmo, isso é claro e evidente que a gente entende. Como é que você vai ficar de rua em rua tomando conta de bandido para roubar filho? Não dá. E o desgramado não toma um choque, né, rapaz? Não toma um choque. Então, assim, é engraçado você tocar nesse tema, porque a própria Polícia Civil foi vítima desse tipo de ação ontem. A gente está com um sistema intermitente. Sério? Há 2 dias. Sério? Furtaram cabos nas proximidades da cidade da polícia, lá no Jacaré, Jacarezinho. E a polícia está com um sistema intermitente justamente por conta dessa prática. Pois é. Voltando à questão da impunidade. Infelizmente, aí eu vou bater na questão do nosso sistema penal e desses entendimentos jurisprudenciais de que crime que não envolva violência nem grave ameaça, como é o caso do roubo, do estupro, do homicídio, dificilmente a pessoa fica preso efetivamente. O que acontece? Eu faço flagrante. Se a pessoa furtar isso aqui, uma xícara de café dessa aqui, eu prendo. Existe um princípio no direito chamado princípio da bagatela, que é que crimes de furto, por exemplo, cujo o valor econômico seja pequeno, não compensa para o Estado ficar processando aquela pessoa por causa de um bem de valor inócuo, e etc, etc. Eu discordo. Eu acho que furtar é furtar, porque se você inibe, aí é a teoria da janela quebrada, se você inibe um pequeno delito, você automaticamente está evitando que o outro mais sério sobrevenha. Então eu discordo disso, eu nunca concordei com essa tese, ela também é só de jurisprudência, ela não está na lei. Então, chega na delegacia, a gente vai prender, vai fazer o flagrante e encaminha esse cidadão para a audiência de custódia. A audiência de custódia é feita no dia seguinte, e se não envolver violência ou grave ameaça, com certeza ele vai ser liberado. E ele volta a fazer de novo. Quando eu tiro plantão aqui na região, é impressionante como tem furto de cabos aqui em Campos e trilhos de trem da rede ferroviária. É impressionante. Eu prendo. Mas eu prendo mesmo no qualificado, quando tem 2 agentes, geralmente eles estão em 2. Aí estão com, sei lá, com uma sacola, cada um com uma mochila com 5, 6 quilos de cobre. Eu prendo. Só que no dia seguinte eles estão soltos, porque são crimes que não envolvem nem violência nem grave ameaça. E esse é o nosso sistema normativo. A ideia é o desencarceramento mesmo. Eu acho que o enfrentamento tinha que ser outro.
como aquele presidente lá de El Salvador, salvo engano, que ele criou uma mega estrutura que tirou todos os meliantes que tinham lá na região e encarcerou todo mundo. E tá todo mundo preso e não tem conversa. Ele tem um sobrenome diferente. O que é? Ele mesmo. E hoje, um dos países mais violentos do mundo, hoje é um dos países mais seguros do mundo. Quer dizer, você vê que a política de desencarceramento não dá certo. O que dá certo é o criminoso cumprir efetivamente a pena. Porque isso é matemática básica, gente. Quanto menos criminoso na rua, menos crimes. Assim, não consigo entender como é que políticas públicas são feitas. Eu estou falando em sentido nacional, né? Do legislador, enfim, e de orientações jurisprudenciais, para que as pessoas que praticam crimes respondam em liberdade. O que mais acontece aqui, Cláudio, geralmente a pessoa que é presa, ela não é a primeira vez. Ela já fez... Pois é. E essa de a pessoa sair primeiro. Por exemplo, eu tenho uma orientação de que dificilmente o conduzido pela polícia vai sair da delegacia primeiro do que a polícia militar, por exemplo. Porque eu acho que até meio que uma falta de respeito com a gente em serviço. O cara vai para uma determinada comunidade fazer o seu trabalho, é chamado de corrupto, às vezes é agredido, é ameaçado e tal. Chega na delegacia com essa ocorrência, alguns colegas colocam como termo circunstanciado, a pessoa assina e libera, porque é infração de menor potencial ofensivo. Porque se a infração individualmente somada não tiver até 2 anos de pena em abstrato, de 1 a 2 anos, automaticamente vai para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Só que, se você pegar a ameaça, a lesão corporal, o desacato, se você somar as penas, vai dar 5 anos. Eu faço flagrante, a pessoa não sai primeiro do que o policial militar e nem fiança ele vai poder pagar. No mínimo, ele vai para a audiência de custódia. Então, assim, é um posicionamento meu, de alguns colegas. Então, eu acho assim, o policial, ele está trabalhando, ele tem que ser respeitado nessa condição. Cara, você falou aí, nós vamos ficar aqui até meio-dia, mas eu tenho que fechar. Você deu um exemplo, eu uma vez conversei com um fiscal de um órgão que fiscaliza a gente, e ele falou assim, eu falei, cara, por que vocês não acabam com rádio pirata? É fácil achar onde tá. Aqui em Campos está cheio de rádio pirata. Dá tanto trabalho ter uma rádio dessa, é tão caro, é tão complicado. A gente paga mais de 6 mil por mês ao ECAD. Olha só, 6 mil limpinho, dinheirinho, vivinho pro ECAD todo mês. Essas rádios piratas não pagam nada, é um boi com abóbora, uma doideira. Ele falou, cara, o problema é que eu sou contratado da... Olha como é que é a coisa, hein? No Brasil, o sistema tem que mudar todo. Você trouxe informações aqui riquíssimas pra gente. E essa postura sua, eu acho que dá uma dignidade, sim, ao PM. Quantos PM já reclamaram comigo isso? E ele falava assim, esse fiscal... Da Anatel, todo mundo sabe que é a Anatel. Tá, aí fala assim, Cláudio, eu sou contratado, vai acabar meu contrato agora mês que vem. Eu tô indo embora, sou de Brasília. Eu vou ficar fiscalizando essas rádios, isso é um processo federal. Ano que vem eu tenho que voltar ao Rio para poder responder na justiça a prisão que a gente fez lá, a apreensão de equipamento. Eu não posso, a gente não tem muito o que fazer. Blá, blá, blá. Você tá compreendendo? Ele foi muito sincero comigo. Errado ele tá, claro, você cumpriu o papel sendo contratado ou não. Mas, cara, na lógica da vida, o sistema tá errado. O sistema não é ele que tem que mudar, é o sistema. E para fechar, 2 coisas. Uma é sobre esses... Tem alguma ideia de como a gente fazer para, por exemplo, combater quem compra esses cobres, por exemplo? Tem como você fazer dar um aperto nessa turma? Então, uma das questões que mais ajuda, por exemplo, roubo de celular, furto de telefone de celular, etc., furto de cabo, é você achar quem é o receptador. 90% dos receptadores, no caso de cabos, né, são ou ferro velho ou alguma desse pessoal que faz reciclagem. Então a gente sempre procura, à medida que se aumentar o número de furtos de cabo, a gente já começa a direcionar para fiscalizar esse tipo de estabelecimento para saber se está regular, se tem normas ambientais, se eles têm ou não esse material lá guardado. Isso é uma atividade até rotineira da polícia, entendeu? E ajuda bastante. No caso de celular,
semana passada, por exemplo, a gente prendeu aqui, você deve ter visto no jornal, tanto o receptador qualificado, o cara tinha uma banca no camelódromo, né? Como ele acabou entregando quem tinha vendido para ele. E a vítima reconheceu o roubador. Então, nesse caso, foi muito exitoso que a gente conseguiu pegar o receptador. Isso. Só que assim, se não tiver o receptador, o roubador não vai praticar o ato. Então, a ideia não é bater só na consequência, mas sim na causa. Então, a gente tem que fiscalizar esse tipo de órgão. Eu não sei como é que está essa questão aqui, se o pessoal do meio ambiente também faz esse tipo de fiscalização, mas é uma contramedida interessante para combater esse tipo de crime. Delegado Ronaldo Cavalcante, quer deixar um recado para a população, principalmente de Guarulhos, e para a criminalidade também? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a confiança da doutora Natália Patrão, minha colega, a diretora de polícia de área aqui, né? Vocês devem conhecê-la. Sim. Uma das pessoas que mais trabalha na polícia, excelente colega. Fã dela, gosta do trabalho dela. Ética, muito trabalhadora, e ela, assim, teve a confiança no meu trabalho, e quando houve essa movimentação na Polícia Civil, ela me trouxe para cá, para Campos. Queria agradecer a oportunidade aqui, a confiança da doutora Natália. Dizer para a população, principalmente de Guarulhos, mas também de Campos como um todo, porque final de semana, pelo menos um por mês, eu vou estar respondendo aqui pelo plantão diário, que a Polícia Civil, ela sempre esteve presente, né? Assim, mas que a gente não vai retroceder, que a gente vai avançar cada vez mais junto com a Polícia Militar aí, com o Coronel Arthur, o Carneiro, o comandante de companhia, que a gente vai continuar avançando. A ideia, Cláudio, eu até vou falar também isso, eu tenho um posicionamento que, graças a Deus, não sou isolado, de que motocicleta sem placa é crime permanente, eu faço flagrante, não tem como arbitrar fiança, porque na medida em que eu recolho moto sem placa da rua, eu diminuo o número de homicídios, de roubo de rua, porque é o instrumento dos quais eles se valem para praticar esses delitos. Então, a gente vai adotar essa política de retirada de moto sem placa, vamos prendê-los, né, para que a Polícia Militar, quando vê alguém andando com moto sem placa, já acende o alerta, que sabe que está ali para praticar alguma coisa equivocada. E, para encerrar, assim, que eu me coloco à disposição da sociedade, me procurar, eu estou todos os dias na unidade, o gabinete está aberto, qualquer reclamação, se tiver uma representação por algum mau ato praticado por um policial, pode fazer uma representação na unidade policial, a gente vai encaminhar, vai apurar, e que não vai faltar empenho para tentar solucionar os problemas de segurança da localidade. Muito boa a sua entrevista, muito boa. Acho que enriqueceu bastante aqui. Para mim, em termos de conhecimento, muito bom. Boa sorte para você lá. Parabéns aí pelo êxito de ontem, mais uma vez. Né? E acho que aí também é aquela história. É de mão dupla essa pista. A gente pode também não ser muito, mas está aqui à disposição e toma a liberdade, em nome do Grupo Folha, colocar à disposição para a gente trabalhar junto no sentido de buscar essa melhor qualidade de vida para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia, um bom trabalho para todos. Valeu, então. Conversamos ao vivo aqui com o delegado de Polícia Civil de Campos, titular da 146 DP, Dr. Ronaldo Cavalcante. Fechamos o Folha no Ar de hoje e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Para fechar a semana com a gente, quem vai estar aqui é a Tamires Rangel, vereadora eleita em 6 de outubro, como a vereadora mais jovem do Brasil, já assumiu e já está trabalhando e vem conversar com a gente amanhã aqui no Folha no Ar. Folha no Ar que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Plano Essencial Unimed.